Já voltou de novo. Já voltou? Já voltou no ar? É, você tem que salvar. Foi. Já tá, né? Uhum. Deixa eu atualizar o meu aqui. O Rui colocou sobre o trevo. Um pequeno obstáculo de Levanta fácil um pouquinho, superação. o negócio aí. Oi? Um pequeno obstáculo de fácil De superação. fácil superação, de fácil solução também, né? O que eu estava querendo fazer a colocação é da origem desse sentido de obstáculos, porque é um significado muito diferente da Europa, não migrou dali, surgiu a partir de algum momento. Eu entendi, pelo que eu vi em alguns panfletos, que estava escrito paus, até porque o trevo, a imagem do trevo, ela é um pouquinho parecida com paus, do naipe de paus ali. E dentro da cartomancia convencional, você vê que os naipes de negros são naipes negativos por algumas das milhões de escolas que tem de escola de cartomancia. Então, possivelmente, eles podem, com a dificuldade, né, de tradução daquilo ali e de bibliografia, ter entendido a carta do trevo como seria o naipe de paus dentro de uma escola cartomântica tradicional, que não imageja como Lenormand, né, e acabou atribuindo ele como paus e pedras, dificuldades. Eu entendo que possa ter surgido a partir daí. A Cris mandou um boa noite. Cris, um beijo, Cris Wolf. Cris, ela vai estar aqui com a gente. Vem pra cá, Cris, que sacanagem, pô. Gente, até onde eu estudei um pouquinho sobre o trevo, ele é originário lá da Irlanda, né? Lá. O trevo ele é um símbolo universal, mas a gente tem que pegar o começo dele para a Europa. Enquanto né? vegetal, enquanto flor, né? E até onde eu estudei, é muito raro você encontrar um de 4 folhas. Você encontra de 5, de 3, de 7, de não sei o quê. Então, assim, e eles precisam de muita água e muito nublado para eles poderem, enfim, sobreviver. E aqui a gente tem muito calor, né, e muita claridade. Então, talvez por isso também, lá é natural de lá da Europa e não é tão natural aqui. Então, aqui é uma praga, né, ele se alastra. Então, talvez por isso também, nós brasileiros, a gente que segue a escola brasileira, também a gente deu das pequenas dificuldades. Pode ser colocado também por aí, por uma associação, através de uma vivência, né? Ou uma vivência oracular, por uma associação ou mesmo por uma questão de experiência botânica. Isso que eu ia falar. Jardim botânico. Eles nascem nos países ibéricos, né? Tem até em Portugal, se não me engano, é um rio do ouro, por isso que também o trevo é ligado às sortes, né? De jogar, né? O Rio Douro no norte é um pouco. Então lá dá muito trevo ali, então né, porque ele era sorte, e ligou o ouro, que é a questão de você ganhar numa loteria, né? Essa sorte. O trevo E eu acho que aqui é interessante, né? Como é que chapéu de ouro, o trevo tá no final do arco-íris, onde está o leprechaun ali. O leprechaun que tem o trevinho na mão, que é o duende do trevo. Eu acho que a questão cultural aí, pelo menos na carta do trevo, é fundamental, né? Porque aqui, por exemplo, o trevo, ela é realmente uma praguinha ali no jardim, que é algo que você tem que tirar. Muitos veem como uma anomalia, né? Porque o ideal, o nome é trevo, né? 3. Então, nasce um com 4 folhas, outro com 5. O trifólio e o quadrifólio. Tem o trifólio e o quadrifólio. Então, uma anomalia. Então, essa anomalia ou é pro bem ou é pro mal. Então, aí que tá. Aí você começa aí começa essa carta, uma carta que ela vai acabar brotando muitos significados. Você começa a querer fazer uma mediação entre os extremos, para criar um obstáculo que gera uma sorte. Aí, quer dizer, vai da convenção de cada um, né? Você tem que, a linha, agora ela tem que fazer sentido para você. Agora, quando você for ensinar, você tem que saber, tem que ter propriedade para defender a tua visão daquele trevo. Tem que dar coerência para você poder apresentar isso escrito e aí para os alunos, né? E até mesmo para o público que for te ler aqui. Até nos meus cursos, só complementando, para mim são pequenos obstáculos de fácil solução. É o pneu que fura, é você que perde o trem, não consegue uma vaga para estacionar, é a internet que cai, é a empregada que falta. Dinheiro cai no bolso. Mas não impede de você se realizar, ele vai gerar só um atraso. Então, como o Rui falou, o Rui Pereira é de fácil solução também. O Gerson tinha feito uma pergunta. Fez. Olha, o Gerson fez o seguinte, fez 2 perguntas. A associação com os orixás é somente utilizada quando o consulente questiona o lado espiritual?
Pergunta 1. E quem não faz parte da religião afro, não se associa com os orixás? Deixa eu até me responder um pouquinho dessas perguntas aqui, Gerson. Não há necessidade, você não precisa fazer parte do culto afro para poder conhecer os orixás aqui, associar os orixás. Não, você pode estar fora, se você estiver afinizado com essa linguagem, né, com essa mitologia, estuda ela e estuda ela aplicada às cartas. E não, você não usa os orixás só para velado espiritual, tanto que a Kátia, às vezes esse orixá é feito para te dar uma solução para uma questão. Você busca, por exemplo, está jogando uma carta e sai um orixá ali. De repente, a forma de atuação no mundo daquele orixá e a parte do mundo que ele reina, esse comportamento ele pode ser traduzido numa ação que você pode indicar para essa pessoa para ela poder agir e aproveitar melhor a situação que ela vive, independente de ser espiritual. Pode ser financeira, pode ser de saúde, o que quer que seja, né? Eu acho que por aí. Respondendo ao Gerson, Gerson de quê? O Gerson Fastiano. Oi, Gerson, olha só, eu sigo a escola brasileira e eu não tenho conhecimento dos orixás e eu não tenho religião nenhuma. Né? Então, assim, eu respondendo a tua pergunta, eu não sigo nenhuma religião, não tenho conhecimento dos orixás e sigo a escola brasileira, tá? Então, o Rui colocou aqui, na escola europeia não tem os orixás nem nada com o espiritual. Realmente, na escola europeia o que se promove do Lenormand, que eu acho que também é algo que isso aí eu já tive um embatezinho com o pessoal, uma discussão com o pessoal lá de fora. Quero dizer que o Lenormand não estava preparado para trabalhar com questões espirituais, né? Que era só do dia a dia e que o tarô era mais apropriado para questões espirituais e filosóficas. Aí eu pergunto assim, antes do Lenormand aparecer, a gente jogava o quê? Só via questões espirituais, né? E mesmo que o Rui fala tem totalmente coerência, porque toda a literatura que está escrita a partir da escola europeia, ela não está fazendo associação com nenhum tipo de mito e nem tem uma linguagem voltada para a construção de uma realidade espiritual. Mas existe a aplicação dele para a espiritualidade, óbvio. Mas para o processo, né, de adivinhação, se a gente for remeter lá para os gregos antigos, já existia essa conexão, né, com o invisível. Sim, com certeza. Então, seja o tarô, seja qualquer outro tipo de oráculo, a gente sempre vai estar fazendo uma ponte, uma conexão, né, com algo que a gente não vê, que pode ser o nosso inconsciente, né, como uma linha, uma corrente segue, mas que de alguma forma também a gente pode acreditar que é uma conexão com o espiritual. Claro que é. Então, e símbolo é associação. Você está lendo, o oráculo ele vai ser uma linguagem para você ler a vida como um todo. Você vai ler todos os planos da vida. Coletivo e o teu inconsciente. Você vai usar a carta para ler a tua saúde, a tua vida financeira e o teu espiritual, óbvio. Eu, como terapeuta holística, eu leio as cartas corpo, mente e espírito. Acabou. Independente de religião. Né? Então, independente de orixá, eu sempre dou um lado espiritual ali também. A Cris já falou, Alex, essa visão vem muito de quem não conhece o sistema de jogo como um todo, né? E é verdade, Cris. Eu estava falando lá porque existe um grupo que estava promovendo essa ideia de que diferença do tarô de Lenormand e como coisas totalmente diferentes para coisas diferentes. E eu interferi e falei assim, vem cá, vocês querem realmente estabelecer uma diferença ou vocês querem divulgar um produto? Porque estão querendo promover algo que é novidade. Eu entendi assim e a discussão acabou ali. E o que tem diferença de um baralho para o outro é que o tarô ele foi criado a partir dos elementos do imaginário da Europa renascentista, né? No começo da Renascença, logo depois da época medieval, ela vai agregar os valores ali, e ele tem um número de cartas maior, e como inicialmente ele foi feito por pintores, ele era uma coisa, ainda não tinha imprensa, as cartas eram feitas, tinham um detalhamento maior, então ele vai ter mais símbolos, simbologia mais complexa. Só que na hora da prática, isso é irrelevante, porque você vai chegar pelos mesmos resultados, tanto com um quanto com o outro. Podemos passar para o chicote? Do trevo para o chicote tem mais ainda. Né? A Cris fez uma pergunta sobre o trevo também. A Cris. Lá no comecinho. Sim, existe. Não, a Cris colocou, sim existe. Tem que ver o normal para... Como é que é? Não, antes. Dos estrangeiros que conhecem o sistema de forma ampla. Não, mais. Não, não vejo, agora eu não tô vendo não. Sim. Depois do Gerson. Gerson?
Fala então, que eu não vi não. Na parte brasileira, trevo seria algo análogo à europeia? A gente até falou isso aqui, que tá muito diferente, mas acaba não havendo tanta analogia assim não. Agora, antes do trevo, eu acho legal também falar sobre o navio, porque o navio tem uma coisa que é o seguinte, ele tem o mesmo sentido lá e aqui, mas aqui ele ganha um sentido extra, que eu questiono e rebato muito isso dentro da minha entendimento, que é a associação à saúde. Eu não vejo nenhum fundamento simbólico que associe o navio à saúde, uma vez que o símbolo universal da saúde é a árvore. Sim, então olha só. Esse tema saúde pode ser o navio, pode ser a árvore, pode ser a cobra, pode ser a foice e pode ser o jardim. Mas por que o navio? Para a Kátia Bastos é o navio. Por quê? Porque representa Iemanjá. E o que tem Iemanjá com a saúde? Eu entendo como terapeuta holística a somatização. Quando você não está bem emocionalmente, isso vai cair no seu corpo. E o banho de mar te dá uma limpada emocionalmente. Então, eu entendo, não reconheço saúde no navio, mas eu entendo a linha de raciocínio da Kátia. Eu acho que realmente isso, eu acho que dá muita volta acho que acaba sendo uma forçação de barra. Aí eu vou estar discordando do que a gente falou, que a gente tem que criar um atrito aqui, não? É isso. Eu acho que tem mais a ver, talvez, pra mim, né, assim, meu entendimento, pela questão emocional da água. Mas vai gerar doença, na realidade, aí já falando do ponto de vista, né? Mas aí você vai gerar doença é sempre o teu emocional. Mas aí não é saúde, é a afetação da saúde. Não, a gente está falando uma catatema para a saúde. Uma vez eu conversei com um amigo meu que ele falou, por causa dos fluidos do corpo. Os fluidos do corpo são uma parte do corpo. Agora, tem afetações no corpo que não tem a ver com os fluidos. E aí, assim, pelo que você falou, eu até poderia entender você deixar, amar e revitalizar. A revitalização, ela não representa a saúde, ela representa o que a saúde precisa para poder estar plena. Mas assim, quem diz assim, você olha, isso é a saúde. Eu acho que quando você olha para um navio, você vê muito mais viagem, turismo e comércio do que falar sobre saúde. E deixando bem claro, quem fizer essa convenção, fiquem livres à vontade para fazer isso. Sim. Eu não faço porque eu não acho coerente. Mas aí a gente vai entrar naquela questão da discussão da polêmica, né? Que é o acordo que a gente faz com as cartas, né? Que aí a gente já está saindo, né, da escola, digamos, saindo não, mas ampliando a questão da escola brasileira, de dar, eu acho que uma certa liberdade a cada cartomante que faça, né, o seu acordo dentro, dentro, obviamente. E o seu estilo pessoal, que eu defendo isso também. Claro, com certeza. Não existe existe no mundo oracular, óbvio que você tem regras básicas, porque senão isso se caracterizaria, tudo seria tudo, nada seria nada. Mas se você pega essa regra, essa base, né, você consegue realmente desenvolver um bom trabalho. Quando você vai ensinar, na parte de ensino, de crítica de texto e tudo mais, você acaba sendo um pouco mais restrito. Agora, na prática, o que vale é o consulente falar assim, tá certinho, deu certo, é isso aí. O ensino ele vai fazer o quê? Ele vai te ajudar a entender o que você está fazendo. Ele vai te dar a base da linguagem para depois você partir para gírias. Qual é a próxima Tato, querido! Tato! Beijo! Tato furão, hein? Você, ó. Ele já sabe. Qual é a próxima carta depois do navio? Navio? O chicote, você quer falar? Árvore, nuvem, sete. Caixão igual, caixão igual, buquê igual, foice também. Caixão, podemos voltar um bocadinho no caixão? Pô, manda pra lá no caixão. O que eu vejo é caixão, é sofrimento, é morte, é perda, nananana. Gente, eu não vejo nada disso, tá? No caixão. Eu vejo muita vida no caixão, não vejo perda, não vejo... A única coisa que o caixão encerra são conceitos, são valores, são paradigmas, são crenças. E aí o meu olhar muda, dentro da psicologia, ressignificar as coisas. Quando eu mudo, a minha vida muda, aí começa um novo ciclo. A Júlia, né, ela falou, gente, imagine que o caixão é um baú e que lá dentro tem um tesouro. Eu nunca esqueci isso que a Júlia falou, ela foi muito sábia.
né? Só que dá realmente trabalho, olhar para dentro, né? Tirar poeira, tirar todas as teias de aranha para encontrar o nosso tesouro, as nossas moedas de ouro, que são os nossos talentos, né? As nossas, né? Enfim, então eu tenho, gente, uma das cartas que eu mais gosto, Baralho de Cigano. Vamos divergir. Vamos divergir. Divide. Eu acho que, não sei se vai ser uma divergência tão, assim, grande, porque eu consigo compreender essa questão da finalização que você falou e tudo mais, e a questão da profundidade do caixão, com certeza. Mas eu acho que existe uma dificuldade muito grande que nós temos hoje em dia de encarar a morte e a perda. Parece que tudo é eterno pra gente. E o caixão, morte e vida, elas estão ligadas intrinsecamente uma com a outra. Quanto mais você vive, mais morte você vê. Porque você vê pessoas morrendo, seres que têm um ciclo de vida melhor do que o seu morrendo. E se você para e nega que algo finda, termina, acaba e se esvazia, você está ampliando você está reforçando o sofrimento da tua vida por conta de uma questão, por conta do apego, de aceitar a morte. Então eu não vejo nenhum mal em ver o caixão como uma morte. Morreu. O que é o caixão? Eu acho que uma força inexorável do mundo, aonde tudo chega ao seu ponto final. Se chegou ao ponto final, algo para nascer novo tem que acabar. E quando você fala em mudança, você sai de um estado para o outro. Algo tem que ficar para trás, algo tem que findar. Então o esvaziamento, o fim, acho que a gente não pode dissociar isso da carta. Não, era exatamente isso que você acabou complementando, né? Para você conseguir algo, você tem sempre uma perda, né? Então é a contrapartida, né? Não tem como você escolher um caminho, algo vai ficando para trás. Eu acho que o cartão mágico marca exatamente esse momento, né? Uma perda que na realidade é um pontapé inicial para uma próxima. Eu ainda assim, desculpa, um exemplo que eu sempre dou pro caixão nos meus cursos é o seguinte: a infância termina e começa a adolescência. Quem morre é a criança, mas na hora nasce o adolescente. A adolescência termina e começa a vida madura. Quem vai morrer é o adolescente, mas né, e daí para velhice. A mesma coisa as estações. Termina a primavera, começa o outono, termina o outono, começa, né? E assim vai. Isso, eu acho que o problema aí, quando você fala, acho que tem um exemplo perfeito. A questão de morreu a criança e nasceu o adulto. Vamos botar assim, da criança pro jovem pro adulto. Se você não entende que aquele estágio anterior acabou e você começa um novo estágio ainda sem compreender que esse novo estágio surgiu porque você não abandonou o velho, não deixou para trás. Por isso que eu digo assim, que o novo, ele tem que surgir a partir do fim do velho. Então se você, o caixão, para mim, é uma carta quando você olha o seguinte: se você não termina as suas coisas, se você não aceita que as coisas findam, se você não enxerga a morte como parte da vida, não tá pronto pro novo. Nada de novo vai fazer, vai tudo morrer, vai tudo acabar a pé, vai tudo acabar ali. E é esse sentido de aprofundamento, né? Porque quando uma coisa se esgota, você está indo no âmago dela, né? Você pode no fundo da terra achar um ouro, como você falou, né? E você pode sair e se levantar revigorado, porque aquela vida velha acabou e vocês... É o Shin que a gente falou, né? Que é uma panela velha, panela de comida velha estragada. Para fazer comida nova, eu tenho que lavar essa panela para botar comida nova. Então que se esvazie o que está cheio para se encher o que está vazio. Sem esse esvaziamento não há preenchimento. Né? Eu só não dou um olhar de sofrimento, né? Isso eu não dou. Isso que regenera. O sofrimento ele só acontece quando você não entende que a coisa acabou. Eu vejo o caixão como um processo de transição. Sim, é um com certeza. Processo. Grande, né? Eu estou indo além de um lado para o outro, algo está ficando para trás. Porque acho que então existe o problema da transição da mudança, é que a gente fala da mudança como algo estanque, você não entende como você falou, que falou lindamente também, um processo. Você tem que jogar, você tem que dar tchau para o que está para trás. Se você não observa o que acabou, o novo não tem sentido. Ou então ele é mal percebido e é perdido. E aí você volta para aquilo que não existe mais. E acaba não vivendo, e você vive uma morte em vida. E fica filosofia. E aquele processo foi em vão, né? Então, lições vão se repetir. Agora vem a força vem decidida mesmo, aquela guerra acabou. Alguém fez algum comentário? Fez, o Tato colocou Montanha e Caixão em 96. Li a morte do inimigo de uma cliente. E ele estava morrendo exatamente naquela hora, jamais esqueci. Tato, que bacana, né? E a Cris colocou
A única certeza que temos é que tudo muda. Ah, Cris, é verdade. E a Dandara falou também assim, todo dia morre um e nasce outro. Como é que é? Todo dia morre um dia e nasce hoje. Isso, Dandara. Noite versus amanhecer. Né? Isso é caixão também, né? São os ciclos, né? O que mais que a gente pode... Alguém mais falou? Priscila perguntou o que está acontecendo aqui. Priscila, a gente está falando discutindo aqui as questões ligadas às cartas ciganas. Aqui é um bate-papo bem bacana de amigos aqui, informal sobre o baralho cigano ou Petit Lenormand. Fica à vontade, seja bem-vinda no nosso chat. A Cris botou aqui, caixão, interiorização, imanência, transcendência. Boa. Exatamente. Adoro você, Cris. O caixão, você tem que focar no que você tem que jogar fora, senão não vem. Então, de repetitivo. Vamos partir para outra. Vamos pro chicote? Obsessivo compulsivo. Chicote, perfeito. É outra carta que acaba se misturando muito aqui. Discórdia. Na Bélgica, né? Fala discórdia. A maioria, né? A europeia, mas discórdias, grandes problemas, conversas, argumentos. E fala, o chicote vem aquele na França é o sexo e atividade física, por causa do chicote, sabe? Mas outros, talvez, no pessoal veja dessa forma. Mas da maioria a gente fala de brigas, conflitos, né? Tá focado no argumentar, naquela briga, naquela conversa mais apaixonada, firme, gritante. Bom, no Brasil, né, também tem brigas, conflitos e magia, né, gente? Então vamos falar um pouquinho, né? Agora eu gostei, né? Porque eu me Eu vejo o chicote, minha percepção. Tem Guaraná ali, fica à vontade. Vou pegar pra gente, tá? Eu vejo o chicote como empenho, esforço, dedicação, correr atrás, atitude, garra. Eu costumo brincar que eu tenho um chicote muito grande, porque eu sou uma pessoa muito guerreira, sou uma pessoa muito dedicada, muito esforçada em tudo que eu coloco, né? E aí vem a questão da magia, até onde eu vi aqui, né? Só o Brasil que coloca magia, né? A coisa da magia. Então eu sempre também gosto de explicar, né? Eu acho que Dalila também pode ou não, concordar ou não. O que é magia, gente? É a intenção. Exatamente. Então, se eu quero aprender um baralho, um oráculo, eu tenho a intenção dele. E o que me move? Né? Então eu tenho uma intenção, então eu vou me inscrever no curso, eu vou comprar um livro, eu vou ler. Então a magia eu associo à intenção. Então o que me move a agir é justamente a intenção. Essa determinação é a força do pensamento que você tem, que muitas vezes você não precisa nem dos elementos, né? O que vai transformar vai ser exatamente a intenção que você coloca naquilo que você quer. E a minha intenção, que às vezes as pessoas acham que magia é só pro mal, que magia é só para fazer mal. Gente, tem magia pro bem, magia para restabelecer a saúde, para arrumar um emprego, né? Então, assim, qual é a sua intenção quando vai fazer uma magia? Né? Então, assim, as pessoas têm uma falsa, uma errônea, né, na verdade, que é magia negra. Feitiço e tal. Né? Se eu tomo um banho, outras construções, outros aspectos. A Renata pode dizer, se eu tomo um banho de erva, se eu tomo um banho de sal grosso, eu tenho a intenção de que eu vou me purificar com aquilo. Isso é uma magia. Se eu acendo uma vela e intenciono, se eu acendo um incenso e intenciono, isso também é magia. Né? E pro bem. Tá? Então, essa coisa da magia, leia-se intenção. Tá? Eu acho que, assim, o que ele está fazendo uma colocação sobre o chicote, acho que a magia negra, ou a magia negativa do chicote, ela acontece quando ele está atuando no plano espiritual. Porque se a gente entender o chicote como uma arma de opressão, né, de castigo, de dor, de briga, o chicote é uma coisa que ele está brigando ali. No sentido mais positivo, como a Tânia falou, é a luta, é quando você se impõe, quando você luta para quê? Ou você, no chicote, você está enfrentando algo. Tem um opositor. Esse opositor pode ser você oprimindo alguém, ou você lutando para não ser oprimido, ou lutando pelo seu espaço. Ele implica sempre na imposição da vontade pessoal, da força pessoal, com alguma intenção. Agora, a questão da magia, como se diz de magia, surgiu no Brasil mesmo por conta da magia negra, e depois ele passou a ser magia para tudo. Eu já vejo a magia ligada a conjuntos de outras cartas, apesar de haver também essa ressignificação do chicote para a magia no geral, porque
Imagina o ato de causar uma mudança voluntária, né? Você está transformando, eu acho que não necessariamente você precisa de chicote para alterar algo, você precisa de uma vontade direcionada, você precisa de uma intenção para algo e a canalização de uma força para operar uma transformação. Eu acho que, no meu entender, o chicote, ele não tem uma energia sutil para causar transformação, ele tem uma energia opressora. E isso poderia estar ligado, mas numa ressignificação dele, como você pode colocar força dentro de uma intenção, beleza, eu não consigo enxergar o chicote dessa forma. Eu vejo ele mesmo na questão da briga, a briga mesmo. Para mim, chicote é briga e oposição. E briga e oposição, você tem um lado positivo e negativo dela. Lutar por algo, lutar força de vontade, intenção, batalhar, guerrear, né? Como oprimir, bater, humilhar, mas até que quando discutir, você né? vai para uma guerra, quando você vai para uma luta, você também tem uma intenção atrás. Sim. Sim. Então, a coisa da magia aí, né? Eu também vejo culpa aí, Culpa, remorso, sim, autoflagelo, né? Querer controlar o outro, querer... Odete, querida, um beijo! Oi, Odete! Seja bem-vinda, Odete! Né? A gente está no chicote, viu? Chegou na hora certa, a gente chegou na hora do chicote, né? Eu vejo muita vez manipulação também no chicote, né? Uma intenção de manipular. No caso do chicote, eu vejo uma manipulação, eu vejo uma coerção. Você obrigar alguém para algo ali, ó. A manipulação. Vamos colocar aqui, é uma carta de poder? Sim, poder. Domínio. É um poder dominante, dominador, né? Despótico, dominador, ele tem essa coisa de. Porque aí eu procuro. Com poder. Eu acho legal essas nuances de significado. E a magia é poder, de alguma forma a magia ela é poder. Né? E o chicote também não pode dizer, tem a autocontrole. O chicote com as rédeas, né? Toma as rédeas. Tem a autocontrole de si mesmo, das suas reações, das suas emoções, por que não também? Né? Aqui ó, a Cris colocou da carta da chicote, que originalmente tem duas imagens, uma espécie de vassoura e um chicote. Isso aí, a Cris falou da vassoura. Não é vassoura. A gente entendeu como uma vassoura. A Carla até colocou umas imagens antigas do século XIX para isso. Existia um tipo de arma, vamos botar assim, que era um chicote, que era feito com ramos de silva ou de uma planta espinhosa, que eram amarrados para você poder bater. Eles tinham o aspecto de uma vassoura. E conforme a evolução não existe mais, as pessoas não têm referência disso e passaram a enxergar esse ramo que estava lá colocado como chicote, de castigo, isso aí, como uma vassoura, e começaram a desenhar uma vassoura. Essa representação, ela vem especificamente nos baralhos da Blue Owl, da Coruja Azul e da Red Owl, que eu esqueci o nome da editora, Águia Miller. O baralho da Águia Miller tem esse... acho que eu tenho esse baralho aqui. Tenho. Vou buscar a dica, de repente, te mostrar e ilustrar melhor isso. Tanto a vassoura do seu namorado ou namorada, quando chega em casa, que chegou depois da hora, você pega a vassoura e vem cá, seu filho da fruta! Deixa de ser. Obrigado, Lívia. Vamos tentar ver se eu tenho aqui essa representação, porque é bem interessante observar, né, bater aí. Gatinho aqui, pode jogar no chão, que vocês não vão ver mesmo. Pode ficar uma bagunça. Esse baralho mesmo. Ó, deixa eu vir aqui e mostrar para as minhas amigas. Chicote, cadê você? Tá aqui, olha só. Tá vendo, Daniela? Tá vendo? Ó, parece aquelas vassouras de urze que a gente chamava, ou então que você usa para poder varrer assim, ó, o chão, mas não é uma vassoura. Falar no jardim botânico a gente faz, né? A vassoura. Mas se você perceber, o campo, ela tá numa coroa de espinhos, num chicote e num ramos espinhosos para bater e cortar mesmo, dilacerar ali a carne, furar e causar dor. Alguém comentou alguma coisa? Chegou, deu para aparecer direitinho aí, Vitor, a imagem do chicote? Todo mundo viu, né? Vassoura de urze, Cris.
Podemos prosseguir ou tem alguém? Só um minutinho, vamos ter que dar um stop para poder começar de novo. Mantenha-se ligado no canal, é só para poder salvar o vídeo.